Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pharma Show. E hoje nós estamos recebendo aqui um super convidado, um cara que, olha, desenvolve um trabalho no ramo farmacêutico que vai contar pra gente todos os detalhes, desafios, oportunidades, crescimento, obviamente seu, da farmácia. E vamos conversar hoje com ele, eu até perguntei o nome dele, é Arnon. Ó, esse nome aqui é quase americano, hein, Arnon? Seja bem-vindo, viu, ao nosso podcast, para a gente poder conversar um pouco hoje sobre você, a sua história e a farmácia de vocês aí. Obrigado pelo convite, Paulo. Estamos aqui. Bora. Cara, me conta um pouco, né? A gente conversando aí nos bastidores um pouquinho, você vem de uma linha de sucessão, então, e isso é muito interessante que no Brasil é comum, né, na área, no mundo farmacêutico, né? Essa linha de sucessão da gestão. Antes de eu te perguntar como que você faz isso hoje, me conta um pouco sobre a sua história, a história da farmácia, quem começou essa caminhada. A história começa 26, 27 anos lá atrás, né? Meu pai viu a oportunidade de começar um negócio novo, né? Ele tinha saído de um outro negócio que ele tinha, que era no ramo alimentício, e ele viu essa oportunidade e abriu a primeira farmácia dele na garagem da casa dele, Olha né? aí. Isso há 26 anos atrás. Sempre buscando resolver o problema das pessoas, né? A gente aqui no interior sempre é bem difícil. Naquela época, o acesso à informação era bem complicado, bem restrito, né? Volta Então, pro pessoal de onde você é, eu aproveitando. sou daqui de Atalaia, Alagoas. Interior de Legal. Alagoas fica Uhum. mais ou menos 40 quilômetros da capital, Maceió. Uhum. Legal. Então, E aí, conta aí. não, então desde o início, meu pai sempre foi um comerciante nato, né? Então, por onde ele trabalhou até o comércios que ele teve alguns. E assim, ele teve uma infância muito difícil, né? O pai dele morreu muito cedo, né? A mãe meio que não abandonou, mas deixou ele de lado, né? Então, a vida comercial do meu pai ainda começou quando ele tinha 9 anos de idade, né? Ele Olha aí. começou a trabalhar para ter alguma coisa. Casou com a minha mãe muito novo, com mais ou menos 20 anos de idade. Meu pai veio de uma família tradicional aqui de Atalaia, só que como é um interior, então os filhos mais velhos se destacavam e como ele era o mais novo, sempre ficava o que sobrava, né? Então, o último filho do meu avô que teve a oportunidade foi ele, né? Então, ele abriu essa farmácia na garagem dele e daí começou a história. Eu tenho até uma foto aqui que vale a pena Olha, cara, que legal. compartilhar, que é quando ele começou na farmácia. Eu ando com essa foto aqui, ela nunca sai do meu telefone, que é para mostrar que tudo tem um começo, né? E que vale a pena Sim. você insistir naquilo que você quer. E como seu pai chama, Arnon? Arnon também. Ah, é besteira. Arnon, é verdade, ó. É verdade. Aqui, ó, a foto dele aqui, ó. Olha, cara, que legal, hein? Muito legal. E como é que ele decidiu ser a farmácia, o negócio dele naquela época? É pela necessidade, né? Só tinha uma farmácia no município e ela Uhum. não estava tão bem, né? Daí ele Hum, tomou essa iniciativa por isso, porque legal. ele viu a necessidade disso na cidade, né? Então ele Uhum. abriu a garagem dele e não demorou muito, né? O que é que acontece? Como ele não tinha experiência de mercado, ele não sabia lidar com isso, ele tinha muita falta de medicamento, né? Então, o que é que acontece? Para ele criar nome, ele precisava ter as coisas, ter o produto. Então, o que é que ele fazia? Como ele Sim. não tinha um conhecimento prévio e nem o acesso à informação, o que é que ele fazia? Ele sabia que em Maceió tinha. Então, o que é que ele fazia? Ele pegava o receituário, ele não Uhum. tinha medicamento, mas ele dizia, ó, à tarde eu tenho. Ele pegava a motinha dele, ia para Maceió, comprava Olha, e à tarde estava lá. Nisso ele começou a ganhar a confiabilidade das pessoas, as pessoas iam lá e sabiam que mesmo que não tivesse, ele dava um jeito de ter. olha, cara, que legal. Então assim ele foi fazendo o nome da loja, foi fazendo o nome dele, né? Que na verdade no interior, nome de loja, como a gente está em duas cidades hoje, nenhuma cidade ela é mais conhecida, na outra o pessoal não sabe nem que ele existe, né?
Uhum. Então, assim, em uma cidade o pessoal fala, vai na farmácia do Arnão, então a fachada meio que é irrelevante, né? Então, Entendi. as pessoas começaram a associar o nome dele como o Arnão da farmácia. Que legal, cara, Aí que legal. não demorou muito, né? E ele precisou sair da garagem e ir para um ponto maior, onde hoje é a matriz, né? Ela começou bem pequena, a loja, mais ou menos 25 metros quadrados. Hoje essa loja tem 167 metros quadrados. Olha E aí, agora eu vou começar a reforma nela mais uma vez. Ela vai para a quinta reforma, essa loja, e ela vai para 300 metros quadrados. que legal. Essa loja começou, eu ainda me lembro que ele me fala bem isso aí. A farmácia faturava R$ 25 por dia. Sério? 25 Olha, reais por dia. É, assim, eu gosto de falar essa história porque, claro, do jeito que me inspira, eu acho que tem outras pessoas que podem ser inspiradas por ele, né? com Uma certeza. loja que vendia R$ 25 por dia que hoje vende 600 mil reais. Que legal, Então, assim, cara, um trabalho que foi começado por ele e que é uma responsabilidade muito grande para mim, como uhum, sucessor, fazer isso perdurar, né? que Então, legal. uma certa vez eu estava conversando com ele, eu disse, seu pai, às vezes você não tem noção, né, por eu ser seu filho, você me enxergar como seu filho, o peso que a sucessão tem sobre meus ombros. Eu disse a ele. Olha Às aí. vezes você não tem essa ideia. Mas assim, Uhum, eu entendo que você não tem essa ideia, porque você ainda me vê como garotinho, né? Lá, você não me vê como um cara que aprendeu muito com você, que está junto com você na gestão, aprendendo todos os dias. Então, é normal você não perceber esse peso, né? Depois que eu tive essa conversa com ele, ele mudou muito comigo, inclusive. olha que legal. Aliviou algumas pressões. Eu imagino, agora me conta, quando ele fundou a farmácia 27 anos atrás, você já era nascido? Já, eu tenho 33 anos. 33. Aham. Sim, E ele você sempre lembra da sua infância, como que era o seu lembro. relacionamento com o seu pai, com a farmácia? Você naquela época já se, de alguma forma, já se interessava, achava curioso? Como é que era isso? Me interessar, não muito. Eu queria saber de Uhum. jogar futebol, eu queria saber de brincar. Então, Ah, assim, tá. às vezes que eu me recordo que ele me levava para a loja, era ele tentando fazer com que eu tomasse gosto. Ah, olha aí. Era tentando fazer isso. Só que, assim, eu vivia dentro da farmácia, né? Não tinha babá, então meu Uhum. lugar ficaram na farmácia. Até há pouco tempo atrás, a gente estava conversando, ele falou, você lembra que a gente deitava na fralda para dormir? A gente colocava a fralda no chão, o cara virava o Olha. travesseiro e a gente dormia lá na loja. Só como as coisas mudaram, como a loja tá, como o nosso planejamento, tudo deu certo, as coisas estão, né, tecnológicas, a gente tá no caminho certo, né, digamos assim. Então, como começou lá atrás, a gente dormindo atrás do balcão. Uhum. Olha aí. Então, ele sempre me incentivou, né? Ele me levava para a loja para tentar fazer que eu tomasse gosto da coisa, né? Que Assim, legal. E como que começou esse relacionamento seu com a farmácia? Foi já jovem ou não? Foi, tem quanto tempo isso? Como é que começou essa história sua própria com a farmácia? mais ou menos 10 anos atrás, eu decidi me casar e quem casa quer trabalhar, né? Exatamente. Eu não ia para outro lugar senão para o comércio do meu pai, né? Então eu comecei bem de baixo, né? Ali no balcão, acompanhando venda, no caixa, na verdade, né? Trabalhava ali no caixa. E com o passar do tempo, eu vi a necessidade de ajudá-lo em relação à gestão, né? Eu costumo até falar que a primeira palestra que eu assisti, que foi até com ele, foi em 2012, do Instituto Bula, o Kadri Olha, Awad. Inclusive, Kadri veio aqui este ano dar uma outra palestra e eu fui lá na palestra, falei com ele, falei da importância que ele teve na minha vida como gestor. que legal. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre gestão foi com ele, né? Então, eu até tirei uma foto com ele, eu não sei se eu tenho essa foto aqui. Eu tirei uma foto com o Cadre e fiz questão dele saber a importância que ele teve na minha vida como gestor, né? Lá em 2012 eu assisti a primeira palestra e isso deu vários insights na minha cabeça que a gente não fazia Uhum, aqui, né? E que eu apliquei aqui e até hoje uhum. aplico.
Que legal. Então, há 10 anos atrás, eu vi a necessidade de ajudá-lo porque eu via ele muito, a expressão que a gente usa muito aperreado aqui, né? Ele era muito Uhum. aperreado, ficava muito estressado, né? Até comigo, com a minha mãe. Então, eu queria que ele tivesse mais qualidade de vida, né? Olha É, aí. ele tem outros filhos e eu não via nenhum dos filhos envolvidos, né? Eu não queria, para ser sincero para você, eu não queria. O meu Uhum. sonho era seguir carreira policial. É Era, mesmo? era o meu sonho. Olha, cara. Era o meu sonho. Meu sonho. Eu batalhava para isso. Eu estudava pra Uhum. isso. Tanto é que quando eu fui fazer faculdade, que eu falei que ia fazer direito, nossa, ele ficou arrasado. Ficou arrasado. Falei, pai, vamos fazer direito, que eu quero seguir carreira policial. Aí ele falou, é mesmo. Nossa, ele passou um bom tempo triste comigo. Daí, quando eu fiz a prova, eu coloquei a segunda opção, farmácia. Olha, Então, era destino. Eu não passei em direito, passei em farmácia. cara, que legal. Não tinha o que fazer. Daí eu cursei farmácia, hoje eu sou farmacêutico, me formei em 2016, né? Então eu tô mais envolvido na loja depois que me formei, né? Porque é muito difícil você conciliar estudo com trabalho e eu queria Uhum. ser um bom profissional, então me dediquei de copiar uma minha faculdade, eu trabalhava só aos finais de semana para ajudar ele. Então a partir desse tempo é que eu me dediquei 100% à gestão. Uhum. Que Sempre legal. acompanhando os bastidores, mas nesses anos que de 2006, de 2016 para cá é que eu estou mais envolvido de corpo e alma mesmo. Assim, tem dado muito certo. Meu pai tem vivido uma vida tranquila. Ele viaja bastante. Ele faz de 5 a 6 viagens por ano. Que legal. Ele sai na quarta-feira, vai jogar tênis com os amigos de manhã. Aí vai para praia com a minha mãe. Então, assim, Uhum. o meu objetivo eu estou conseguindo, Sim. que é fazer meu pai ter qualidade de vida e fazer o negócio perdurar de maneira inteligente e melhor do que é, né? Tem que ser Uhum. hoje melhor do que ontem. Então, Com certeza. essa é a minha função como sucessor. E essa é a pergunta mesmo que vem agora, né? Quando você entrou há 10 anos mais ou menos na farmácia e começou trabalhando como caixa, quais foram os entendimentos que você teve que dentro da farmácia estava errado ou podia estar muito melhor, que você de alguma forma e aos poucos foi apontando para o seu pai, foi direcionando para que isso pudesse mudar? A primeira coisa que eu fiz foi sistematizar, né? Ele não tinha sistema, Hum, né? Ele não usava sistema, né? Uma empresa que ele criou do zero, então assim, sim, sim. ele tocava do jeito que ele achava que estava certo. Não tem problema nenhum nisso, deu certo desse Uhum. jeito. Só que eu vi necessidade de pôr um sistema de ERP, né? Que ele não tinha. Era Então, como antes? era na mão. Anotava o que vendia, Uhum. Entendi, era isso. Anotava o valor, era na base da confiança mesmo. Dos entendi. funcionários e dele que acompanhava. Nessa época ele já tinha duas lojas, né? Então eu vi isso e vi a necessidade de informatizar as lojas. Foi o primeiro passo que eu fiz. Eu fui em busca Legal. de um sistema barato, né? Porque você sabe que uma empresa Sim. familiar, ainda mais com ele, se eu colocasse algo caro, ele não ia É. querer. Então eu fui em busca de um sistema próximo aqui mesmo, da cidade, que foi o Infarma. Ele me ajudou bastante, o Infarma. Eu passei um bom tempo com ele. E em 2021 eu decidi trocar para o Alfacete, porque a gente já estava num outro patamar e o Infarma Uhum. não estava nos acompanhando já, né? Graças a Deus a gente conseguiu o objetivo, que era informatizar, deixar compras, financeiro, tudo informatizado. Daí então eu mudei em 2021 para o Alfacete. Estou super satisfeito com ele. A transição foi suave na época? Oi, muito boa, Ah, que tranquilo. legal. Até é um baita do sistema, não é fazendo propaganda não, mas já fazendo. Mas o Alpha 7 inclusive alguns amigos aqui eu recomendo tentar, assim como eu precisei de informação naquela época, hoje Uhum. a gente tem uma comunicação muito saudável aí com os colegas, não só da região, como também das mesorregiões por aqui. E o primeiro passo foi esse, foi informatizar e tentar deixar tudo mais fluido e organizado. Foi um desafio Uhum. muito grande, né? Colocar isso na cabeça dele, mas hoje ele vê que foi a É, melhor escolha, graças a Deus. que, que legal.
E ao longo do tempo que você teve na farmácia, seja no caixa, seja depois agora na gestão, qual que foi que você vê que foi seu maior desafio até então? Foi o gerenciar mais de uma unidade? Foi parte de funcionário, parte financeira, parte comercial? Conta um pouquinho desses maiores desafios que você teve e vivenciou. Paulo, assim, como eu sou filho, né? Então fica meio difícil. O meu pai é um cara muito fechado, assim, em relação a mim, Uhum, né? Eu não sei, acho que é mais por conta da infância dele, que ele não teve muita proximidade com o pai dele e tal. Mas eu e meu pai nos damos super bem, super bem. Somos muito uhum, francos e transparentes um com o outro. Só que, assim, a minha função nunca ficou clara para mim uhum, ao longo dos anos. E um desafio para mim foi achar o meu lugar. uhum. Esse foi o meu Legal. grande desafio, achar o meu lugar. Como que eu vou me encaixar numa empresa familiar, onde meu pai faz a maioria das funções, ou todas, e eu tenho que mudar a figura de filho do dono para gestor? Como que eu vou fazer isso? Então, esse foi a minha maior dificuldade, foi achar o meu lugar. E quando foi que eu achei o meu lugar? Foi mais ou menos há 3 anos atrás, que foi com a equipe comercial. Olha que legal. Hoje, 90% do meu tempo e Uhum, 90% da minha força, da minha energia está voltada para o comercial, para as pessoas, para a venda, para a gestão de estoque, para mostrar números. Aí é onde entra o PG. Então, uhum. o PG, eu vinha nesses 2 anos tentando criar metas, eu fazia meta no Excel, cara, aquilo ali me tomava um tempo, você não tem ideia. Quando chegava, Imagino. não, vai ter que atualizar a meta, cara, eu já ficava triste. Já ficava triste porque eu tinha que alimentar aquilo tudo. Porque eu sabia que eu precisava ter uma gestão de metas. Todo mundo faz isso e eu não fazia. Então, Sim. eu tô com o PG há mais ou menos, eu acho que vai fazer 2 anos já que eu tô com o PG. Uhum. Então, essa parte de me encontrar, o PG tem aí, eu acho que mais de 50% na minha formação Olha como que legal. gestor comercial. Entendeu? Uhum. Porque nós saímos de um patamar, os números mostram lá, inclusive no PG. Eu uso mais o PG hoje que o BRP, pra você ter ideia. Uhum. Porque lá é muito mais fácil para mim, e muito mais rápido, e muito mais dinâmico e didático para poder tanto me orientar quanto orientar a minha equipe. Seja O ela. ERP, o ERP ele vem mais como uma forma de se colocar novos dados, né, no Isso. sistema e o PG como uma forma de se analisar e visualizar esses dados, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a praticidade de eu pegar e, tipo, eu tenho 6 lojas, cada gerente analisa a sua loja individualmente, eu coloco para elas ver o que eu quero, entendeu? Elas lidam com uma determinada categoria de informação que eu quero que ela apresente, entendeu? E, Uhum. tipo, eu posso entrar numa reunião online aqui com as 6 gerentes e posso espelhar a tela e ir para lá, quando ela vê, vai estar do mesmo jeito que eu espelhei, não tem dificuldade. Então, é muito fácil lidar com isso, é muito fácil gerir o negócio dessa forma. Então, hoje, Legal. eu acho que o mercado cresce 8%, se eu não me engano, é 9%. Sim, mais ou menos isso. Eu venho crescendo 15,30, mais ou Que menos. legal. Então, assim, a força que eu tenho no comercial hoje, eu devo grande parte disso ao PG. Que Grande legal. parte disso eu devo ao PG. Então, assim, eu até falei com o Davi esses dias, eu estava na feira da Farmarcas e eu fui na Beauty Fair. E eu, Sei. eu mandei uns 10 clientes para ele. Hum, Davi, vai ligar uma pessoa aí para você ou você liga para essa pessoa aqui. Aí Davi disse: Meu amigo, mas aí você tá conseguindo clientes pra gente, o que você quer? Eu disse: Eu não quero nada. Só quero sua atenção. Só isso. uhum. Só quero sua atenção. Só quero que você me ajude mais. Valor monetário, isso aí é irrisório. Não quero nada. Eu quero que as pessoas conheçam a tua ferramenta e você me ajude a gerir melhor o meu negócio. Só isso. Pra mim, o suficiente. Legal. Eu disse: Ó, e pode me usar como cobaia. Eu disse bem assim. Quando quiser testar alguma coisa, manda pra cá.
disse aí em relação a 6 unidades, né? Como é que começou essa expansão? Né? Você já estava no negócio ou não? Começou a segunda unidade, ela foi antes de você chegar? Conta um pouquinho como é que foi esse processo de expansão, que provavelmente teve vários aprendizados na marra aí, né? É, eu participei de 3 lojas, das 6, na minha gestão, Legal. eu participei de 3. 3 unidades foram inauguradas por mim, né? E algumas outras reinauguradas, né? Uhum. E eu falo muito isso com o Davi, inclusive. Muitas pessoas me perguntam por que que eu não quis expandir mais, né? E eu sou bem enfático em falar que eu ainda tenho lenha para queimar com as que eu tenho. Então, eu acredito que exista um teto de faturamento que eu busco. E esse teto não chegou, né? Com 6 lojas eu faturo 1.700.000 hoje, né? Então, vou reformar 4 lojas das 6. 4 lojas vão entrar em reforma e eu espero, em 2026, estar com 2,5 milhões de faturamento, que eu acho que esse é o teto. Daí sim eu vou pensar numa possível expansão. Mas eu participei de três aberturas de loja, eu participei. E, Legal. e eu venho participando ativamente nas reformas, né? Porque assim, eu penso da seguinte forma: o aumento do mix está diretamente relacionado ao aumento do faturamento. Então, eu não preciso abrir loja para faturar mais. Eu preciso melhorar o que eu tenho. Então, eu compro a casa do lado da loja, eu compro o mercado, um comércio que está do lado da loja, e eu aumento a loja. A prova está aqui, na Ultra, onde eu estou aqui, a Ultra Popular. Essa loja vendia 430. Eu aumentei 25 metros quadrados. A loja foi para 600 mil. Então, é a É, prova que. É a prova que. inclusive, Hum, pode Pardon, continuar. inclusive no episódio anterior, né, do Pharma Show, o Davi falou muito sobre isso, Eu né? A tava lá, expansão, eu tava lá. você viu, né? Eu A falei, na expansão verdade, do. eu puxei o assunto. Aí, ó. A expansão do negócio sem a necessidade necessariamente de se expandir unidades, né? E isso é Exatamente. muito importante, né? E muitos donos de loja, eu queria até que você trouxesse um pouco mais sobre isso, essa sua experiência, mas muitos donos de farmácia acham que a única forma de continuar crescendo é abrindo em outros lugares ou tentando resolver um problema em outro lugar, né? E você mostrando aí que não, né? A possibilidade de se crescer no mesmo lugar, ela é muito grande. Eu parto da premissa que às vezes você tem um concorrente, você prefere olhar para ele do que para o seu próprio negócio, né? Então, muitas vezes você se preocupa com o que, que o concorrente está fazendo. Ah, o que, que ele está fazendo? Está abrindo loja, está vendendo muito, mas peraí, o que, que você está fazendo? O que, que você está buscando para o seu negócio? Eu sou um cara que eu viajo muito, entendeu? Eu vou em busca de network, cara, eu fui para a Beauty Fair agora, há 2 meses atrás, mais ou menos, foi uma maravilha, foi fenomenal. Eu já consegui adicionar mais de 50 SKUs aqui na loja. Só Uhum, um pulinho em São Paulo e voltei, entendeu? uhum. Hoje a minha venda de perfumaria está em 42%. Então, a minha Olha intenção aí. é passar dos 50%. O que é curva D para muita gente, né? Entendeu? Foi a pauta de assunto também lá naquela reunião lá, né? Por que Uhum, as pessoas não querem aumentar mix? Porque o produto já entra meio que curva D, né? uhum. Quem Sim. vê? Então ele já entra meio curva D. Só que o curva dele só é um problema se você não olhar para ele. Ele só é um problema se você não olhar para ele. Se você for olhar só quando for próximo ao seu vencimento, você não olhou para ele, né? Então, Uhum. eu passo aqui Sim. em relatórios mensais de produtos com 90 dias sem venda. Esses produtos são curva dele, não necessariamente está próximo ao seu vencimento. Mas Uhum. eu olhei para ele. Se eu olho, eu melhoro a exposição, eu melhoro a precificação, né? Eu vou ver se não está mais sazonal aquele produto, o que que aconteceu, se uma determinada classe de pessoas que usavam não usam mais. Então, o curva dele só é um problema se eu não olho para ele. Então, eu não tenho medo algum de aumentar mix na minha loja. Eu Legal. preciso do curva D. Como que eu Sim. vou aumentar o mix sem o curva D? É impossível. Como é que eu vou aumentar o mix só Uhum. de curva A? Não existe. Uhum.
É só um conto Sim. de fadas. Eu aumentar a mixa no curvar, só se for um conto de fadas, não existe. É. Agora Entendeu? me fala, dentro dessas 6 unidades que tem hoje, algo que não apenas empresários do ramo farmacêutico, mas de todos os nichos estão passando, é a dificuldade muito grande em formar, aperfeiçoar equipes, né? Equipe de atendimento, equipe de operacional mesmo, né? Como é que vocês vêm construindo isso, né, e trabalhando isso junto com as 6 unidades, né, para que essa equipe ela possa, de uma maneira principalmente com um padrão, com um processo, conseguir atender bem o cliente, conseguir construir um relacionamento? Como é que vocês vêm tendo essa experiência do desafio que todo mundo vem tendo? Em 2017, depois que eu me formei, em 2016, ali, 2017, eu vi a necessidade de tornar os balconistas em farmacistas. Foi essa a linguagem que eu usei. Por Hum, que que eu quis formá-los como farmacistas? Eu quis torná-los a minha extensão como farmacêutico. hum, Como eu te disse, eu estudei e busquei ser um bom profissional. Hoje eu me considero um bom profissional. Eu sou farmacêutico, pós-graduado em análises microbiológicas e parasitológicas e outras áreas, prescrição farmacêutica, farmacologia. Então, assim, em 2017 eu vi essa necessidade. Então, eu comecei a treiná-los. Eu fazia uma noite por mês. Então, eu treinava sobre diferentes assuntos. uhum. Treinava sobre vitaminas, complexo B. Muita gente não sabe quais são os complexos B. Você pegar um balconista de uma farmácia hoje, eu aposto com você. Chegue para um balconista e pergunte quais são os complexos B. Os meus sabem. Uhum. Os meus sabem. Eles têm que saber. As pessoas que entram aqui, a gente tem as apostilas que eu dou para eles lerem, para eles se. Ah, legal, Entendeu? E esse trabalho que eu comecei lá atrás, em 2017, hoje eu tenho uma empresa que treina meus funcionários. Todos os legal. meses. Todos os meses, sem Uhum. falhar. Então eu tenho treinamento separado para balcão, para caixa, para perfumista e para liderança. Legal. Todos os meses. Então, a importância, até o feedback que eu peguei essa semana com o pessoal aqui da loja 5, que é o Couto da Ultra, eu falei até para o Adriano, que é o treinador, falei, Adriano, as pessoas chegaram para mim, eu preciso te dar esse feedback. Chegaram para mim e disseram que o ano de 2024 foi o ano que elas mais cresceram, profissionalmente e financeiramente. Olha aí. Isso é muito importante de eu te falar, porque é um trabalho que a gente começou lá atrás, né? E que hoje, assim como começou lá atrás, mas só que hoje está um resultado monetário, digamos assim. Uhum. Porque as pessoas conseguem desempenhar bem a sua função, crescem profissionalmente dentro da minha empresa, o nível de satisfação delas aumentam, consequentemente, a loja vende mais. Uhum, uhum, que legal. E de um lado a gente tem os atendentes e do outro a gente tem quem é atendido, né? Que são os clientes, né? Ao longo de todo o tempo, né? De 10 anos aí para cá, o que que você vê de diferença no relacionamento entre farmácia e principalmente as farmácias de vocês com os clientes, né? O que que você vê? As exigências deles que mudaram, a forma de se relacionar, a fidelidade, como é que você vem percebendo e, obviamente, quais são as estratégias que vocês vêm adotando para que o relacionamento com o cliente se torne e continue saudável e forte? Sempre foi um diferencial da nossa empresa o bom atendimento. Né? O meu Uhum, pai sempre ele enfatizou isso e ele sempre fez questão de atender bem as pessoas. Uma certa vez eu fui perguntado e eu não tinha resposta que eu tenho hoje, né? Uma vez uma certa pessoa me perguntou assim, qual é a forma mais fácil de ganhar dinheiro hoje? Eu respondi, eu não sei. A pessoa me falou, resolvendo problemas. uhum, Ninguém quer resolver problema. Então a forma mais fácil de se ganhar dinheiro hoje é resolvendo problema. Então, as pessoas que vêm na farmácia, ninguém entra na farmácia porque quer. Ah, vou dar um uhum, passeio na farmácia. Não. A pessoa que entra aqui, com certeza ela está com um problema. Seja ele de saúde, uhum, seja ele de qualquer outra coisa, mas uma pessoa chega na farmácia porque tem um problema. Ele entra na uhum, farmácia porque ele quer uma solução de algo. Então, o que eu enfatizo nisso, no bom atendimento, é que resolva o problema do cliente. As pessoas, os meus funcionários, eles têm isso
podia estar tatuado na testa. Porque tem que resolver. De um jeito ou de outro. Resolva. Ah, o medicamento não tem. Resolva. Ah, não tem outra loja. Resolve. Ah, não tem hoje, não tem amanhã. Ah, não, eu Legal, vou buscar para você. Por quê? Isso retorna lá atrás. né? O meu pai da farmacinha dele, as pessoas iam atrás dele, ele fazia, Verdade. resolvia o problema. Não é que os clientes estão mais exigentes. Não, cliente é cliente. Entendeu? Ele quer que resolva o problema dele, independente Uhum. de qual for o problema. Ele quer que resolva. Então, eu sempre enfatizo nisso. Resolve o problema, porque você vai criar um vínculo com o cliente, que a primeira pessoa que ele vai procurar quando tiver um problema é você. Uhum. Entendeu? E as pessoas sempre pagam até mais pessoas que resolvam problemas, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, interior, você sabe, o farmacista, que é como eu chamo meus balconistas, Uhum. são os médicos da cidade, Sim. né? São os médicos da cidade. Interior é isso, a pessoa vê, ó, eu tô com uma dor aqui nas costas, sei lá, tô com, apareceu mancha na minha pele, tô com vermelhidão, Uhum. né? Meu filho tá vomitando, sei lá. Então eles vêm na farmácia. Eu digo isso porque eu tenho amigos que, quando tem qualquer problema de saúde, seja dele, seja de um familiar, eles ligam para mim, antes de ir Entendi. pro médico. Tem até um caso interessante que meu primo tava com a filhinha dele doente, eu mediquei a filha dele. Aí ele não confiou e foi pro médico. Chegou lá, o médico disse a mesma coisa que eu passei. Poxa, paguei Olha, 300 cara, reais. Brincadeira. para confirmar que você estava certo. Nunca mais ele me questionou. Vem cá, me conta agora de uma forma mais pessoal sua, né? É, como que você se vê ao longo desse tempo, né? Se desenvolvendo enquanto um gestor dessa turma e como que você se vê evoluindo, né? Principalmente quais serão os seus pontos fracos e como você vê se construindo e fortificando nisso, porque é interessante entender também, não só do ponto de vista do hard skill, de habilidades mesmo, de gestão, comunicação, mas também até mesmo no sentido da inteligência emocional, né? De como você lida, se você sempre lidou bem com problemas, se você sempre lidou bem com pressão, como é que foi essa evolução de Arnon enquanto realmente ser humano que entrou nesse processo e teve uma evolução também pessoal? A principal dificuldade que eu tive quando eu entrei na gestão comercial, né, peguei o time comercial, foi ganhar o respeito das mais velhas. Tá. É que você Porque entrou muito novo, né? Foi 18 anos de idade. e a liderança hierárquica, né, ela é mais difícil de ser conquistada porque quando você é filho, né, e você quer impor a sua liderança hierárquica, né, eu acho que é mais difícil e eu não queria ser uma liderança desse tipo, Uhum. sabe? Então, conquistar os mais velhos, os funcionários mais velhos, foi a minha maior dificuldade naquele tempo. E hoje, me vendo como gestor, inclusive ontem teve treinamento com líderes, e eu abri esse treinamento dando algumas instruções para ela, e eu, coincidentemente, essa conversa que a gente está tendo me faz lembrar desse momento de ontem, eu observando do jeito que elas estavam olhando para mim, né, atentas ao que eu estava falando, e vendo no olhar que estavam dispostas a obedecer aquele comando, me Uhum. mostra que naquele tempo a dificuldade que eu tive e a liderança que eu consegui conquistar hoje me coloca numa posição de pô, tô no caminho certo, sabe? Uhum. Quando eu fui fazer entrevista com o RH, né, que eu estava implantando aqui na loja, ela disse: "Qual o seu principal objetivo que a gente proporciona para você?" Eu disse: "Ó, meu objetivo é o que sempre existiu. Eu quero que as pessoas trabalhem comigo por gostar de trabalhar comigo." Então,
eu sempre fui um cara preocupado com isso, de conquistar, né? Sempre fui um cara que eu leio muito, tá aqui, ó, uma pilhinha Que de. legal, Eu sou um cara que leio muito, que estou sempre antenado. Então, os livros que mais me atraem são os livros de liderança. legal. Liderança e conhecimento pessoal, né? Então, eu me preocupo muito com as pessoas, do que elas pensam, o que elas acham de determinados assuntos. Então, quando eu puxo para a parte de liderança, eu aprendo que para conquistá-la, eu não tenho que impor, eu tenho que conquistá-la de uma forma natural. Eu sou um líder que eu influencio e eu me comunico. As duas se unem para que elas possam replicar como é uma árvore, né? Para que elas possam replicar essa liderança para os liderados também delas, né? Elas são gerentes, precisam aplicar essa liderança. Então, assim, hoje eu me vejo gestor no caminho certo. Só que eu me cobro muito, sabe, Paulo? Me Sim. cobro muito em ser melhor. Então, cara, eu nunca vou estar satisfeito. Nunca vou estar satisfeito, porque a liderança é muito dinâmica, né? Os tempos mudam, Uhum, o negócio muda, o tempo, o tipo de você lidar com as pessoas, cada pessoa tem uma personalidade diferente. uhum. Então, assim, se você me perguntar se eu estou satisfeito com a minha liderança hoje, em parte sim, só que eu sei que eu tenho muito a evoluir ainda Você nessa diria que parte. para hoje sim, mas para amanhã você não sabe, né? E aí por isso você Exatamente, continua correndo atrás. exatamente, exatamente. Legal, legal. E essa visão sua, né, Arnon, essa visão sempre de querer agregar e conquistar o seu próprio espaço, né, dentro da rede, né, que vocês têm, é algo que com certeza faz toda a diferença para quando a gente está falando de o que você quer para o futuro. Né? E aí vem essa pergunta, né, que eu acho que é muito importante. O que que você, e aí ligando ainda com essa questão, essas vontades pessoais suas, que vontades lá atrás que hoje estão sendo realizadas, né? Que quando você se propôs a entrar dentro da farmácia com um objetivo, você conseguiu já realizar esse objetivo, como você mesmo disse, as viagens do seu pai, né? A tranquilidade que ele pode hoje ter uma vida menos aperreada, como você mesmo disse, né? Agora, como você projeta seu futuro daqui a 10 anos, né? Como você se vê, não apenas profissionalmente, mas também em sua família daqui a 10 anos, considerando aí todas essas evoluções e metas, projeções que você já trouxe aqui para nós que tem interesse. Como é que isso resulta na sua visualização de você daqui a 10 anos? A curto prazo, né? Falando a curto prazo, já tenho alguns planejamentos, que é as reformas das lojas que eu te falei, das seis vou reformar quatro. E Uhum, assim, planos para o futuro, cara, sendo sincero para você, é melhorar o que já é bom, assim. Tem muita coisa a ser feita aqui na empresa, né? uhum, Só que assim, por conta de ser uma empresa familiar, e meu pai tá no negócio ainda, meio que me trava, entendeu? Então, eu acho que quando eu assumir a empresa propriamente dita, eu vou uhum, conseguir imprimir meu ritmo da forma que eu quero, sabe? uhum, Eu não sei quando vai ser isso. Então eu não posso dizer assim, vai ser daqui a 10 anos. uhum. Pode ser que meu pai queira trabalhar 10 anos mais ainda. Eu não sei. Ele é daqueles que se aposenta todo ano, sabe? Então, sabe? Todo ano ele vai se aposentar, então deixa ele à vontade. Então assim, Paulo, sinceramente falando pra você, o meu principal objetivo é tornar o negócio cada vez melhor. E uma coisa que é meu desejo, porque eu acho que isso vai me fazer não perder o foco e a essência da coisa de querer mais, é Uhum, expansão, certo? uhum, Quando e como? Na minha mesorregião aqui, eu acho que a minha forma de negócio encaixa em muitos lugares aqui, sabe? Só que eu quero expandir, Paulo, de uma maneira natural. Eu quero, não é uma coisa que eu quero buscar, sabe?
Hum, incansavelmente, não, eu quero expandir. Eu quero que seja uma coisa natural, tipo, pô, apareceu um ponto ali, o cara me ofereceu, é um bom negócio. Vou avaliar. Uma forma natural, sem pressão, sabe? uhum, Que uhum. aconteça tranquilamente e que não me force a tomar decisões erradas, sabe? Eu me Sim. preocupo muito com isso. Então, o que eu quero no futuro é fazer o negócio que meu pai criou lá atrás perdurar e ser melhor, do, como ele já é bom. Então, a gente vem crescendo ano após ano. Então, eu quero continuar com isso, fazer com que o negócio continue crescendo. Só que eu acho que para esse negócio continuar crescendo, a expansão é inevitável. Legal. Arnon, para a gente terminar a nossa conversa aqui hoje, agora é uma mensagem muito sincera e de quase que assim, de alma mesmo, que eu gostaria que você passasse para o dono de farmácia que está em um outro polo, né? O dono de farmácia, a dona de farmácia que está nos assistindo agora e que está desesperançoso, está sem caminho, tá, não sabe por onde começar, tem muitas dívidas, gostaria de mudar de vida, talvez está com uma farmácia estagnada e aí não sabe o que que faz. É aquela pessoa realmente assim, queria mudar, mas não sei nem como começar. Qual que seria a sua mensagem, baseado na sua experiência que você teve, né? Que você poderia passar para essa pessoa para dar o primeiro passo rumo à transformação da vida dela? Essa é uma responsabilidade muito grande. É. Orientar pessoas é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre tenho muito cuidado, só que eu recebo muito bem as pessoas que me procuram, né? Eu tenho Uhum, um modelo de negócio que deu certo, né? Na minha região, nós somos conhecidos, né? uhum. Aqui num raio de 100 quilômetros. Eu fui numa feira em Rio Grande do Norte, tá? 700 quilômetros daqui, e pessoas lá me conheciam. Conheciam Olha aí, o negócio, conheciam o que meu pai, legal. né? Então, assim, a responsabilidade disso, Paulo, é muito grande, né? Uhum. Você orientar pessoas e influenciá-las, certo? Assim, o que eu posso deixar de mensagem para as pessoas que estão desmotivadas, primeiro que não desista, né? O primeiro Uhum. passo é o quanto você quer fazer dar certo, né? Eu leio esse livro, li esse livro aqui, vou até pegar porque ele é muito bom. Esse livro aqui, ó. Que legal. Uhum. O Muito bom poder da mesmo. ação. Então, primeiro você tem que querer, né? Então, o meu pai, ele me deu me dava muita lição quando eu era pequeno, que às vezes quando eu queria uma coisa, ele não me dava de imediato, porque ele queria esperar e ver o quanto eu queria aquilo. Olha, que Se eu legal. realmente quisesse, ele me dava. Então, Uhum. ele precisava ver isso. Ele precisava ver que eu realmente queria, daí ele me dava. Seja qualquer coisa, um brinquedo, um videogame que eu gostava muito, uma bola diferente, uma Sabe chuteira. quem que eu ouvi falando isso? Te cortando, mas sabe quem que eu ouvi falando isso também? O João Adib. Ele Olha que disse, coincidência. ele falou, cara, meus filhos hoje podem ter o que eles quiserem, podem viajar para onde que eles quiserem, o O dia que livro eles dele tá quiserem. aqui. Ah, tá aí? Tá aqui. Tá aqui, ó. Aí, ó. O livro do homem tá aqui, ó. Cara, maravilhoso, viu? Puta recomendação. Esse cara é foda. E Desse e ele, desse também, viu? Esse cara é foda também. verdade, verdade, massa. E ele disse, né, em relação a isso, ou seja, é, a forma que eu tenho hoje de mediar isso é por meio do tempo, né? Porque assim, querer qualquer coisa eles podem ter. Então agora é quanto eles querem, é onde que eu vou fazer com que eles esperem um tempo, até mesmo para poder entender que nem tudo que se quer se consegue na hora, para ver o quão forte ou quão sólido essa vontade é, né? E é o que você trouxe aí. É o que eu falo, é o que eu falo, faço com meu filho também, né? Legal. É o que eu faço com meu filho também, disso acho que o computador fechou aqui, ao mesmo Não, tempo. tá tranquilo. É o que eu faço com meu filho, hoje também, eu Uhum. enfatizo isso, eu procuro ver o quanto que ele quer. O quanto que ele quer, daí eu, do mesmo jeito que meu pai fazia comigo, eu faço também. Então, assim, Que legal. trazendo para os comerciantes, os donos de farmácia, então o primeiro passo é o quanto que ele quer fazer o negócio dar certo, né? Então, se você realmente querer, você vai depositar toda a sua energia,
de corpo e alma naquele negócio, certo? Uhum. Só que dedicar-se de corpo e alma nem sempre é o suficiente quando você faz escolhas erradas. Então, assim, use a tecnologia a seu favor. Conheça a sua região, conheça os seus clientes, o tipo de cliente que você tem, o tipo de produto que você tem que trabalhar. Uma farmácia não tem que ser igual a outra, certo? Todo mundo pode ter o espaço, não é porque tem uma farmácia do seu lado que está tomando seu espaço, não tem espaço para todo mundo, porque um cliente que compra no outro vai comprar em você também. Então, Uhum. não seja concorrência, seja preferência. É uma coisa Legal. que eu falo muito aqui. Então, busque dados. Hoje, um dono de farmácia que não sabe ler dados, ele está perdido, né? O PG Pharma está aí para ajudar, né? É uma prova viva de que dados dão certo. O Gil, Uhum. né, o Giliard, peço o dado a ele o tempo todo, né? Então, assim, usa isso a teu favor, usa a tecnologia a seu favor, aprende a ler os números, né? Porque não adianta nada você ter esses dados e não saber interpretá-los, né? Então, aprende sobre isso, aprende sobre market share, que isso é muito importante, né? Você trabalhar o market share de categorias separadas, às vezes tem um produto que você quer acrescentar, mas você não sabe como é que ele está, né? Eu tenho um exemplo Uhum. muito grande aqui na minha cidade, aqui na Ultra, que Scaflogin. Scaflogin eu não tinha. Você acredita? Por quê? Porque eu trabalhava muito com o Cimelid e o Universo Líder do CIMED, que eu premiava o balcão e eu tinha uma condição muito boa nesse produto. Só que o maior share da cidade é Universo Líder de Scaflogin e eu não tinha. Mas como eu descobri isso? Lendo dados. Se eu não leio dados, não interpreto, eu ia perder quantas vendas de Scaflogin? Uma cidade de 50 mil habitantes vender 7 mil Scaflogin no trimestre. Olha quanto dinheiro na mesa, Paulo. Entendeu? Então, às É. vezes, você tem os dados e não sabe ler. Então, use a tecnologia a seu favor. Tenha fé. Não perca a esperança. Treine a sua equipe. Dê propósito para eles. Né? O propósito é importantíssimo. Você ter o time batalhando por um mesmo propósito. Cada um fazendo a sua função. Porque eu penso assim, ó. Eu tenho uma loja aqui com 13 funcionários. Quando um não faz a sua função, eu faço questão de chamar ele. Por quê? Porque se ele não faz a função dele, não é só ele prejudicado, é os outros 12. Porque se ele não fizer a função dele, que é o mínimo que ele tem que fazer, um todo não acontece. Porque cada um é a gestão de metas, cada um tem o seu pedacinho, não tem? Então, se cada um vender o seu pedacinho, fazer o seu pedacinho, colabora para um todo. Então, dar propósito para essas pessoas é primordial. E como é que você faz isso? Bom, aí você vai ter que descobrir por quê. Cada negócio tem as suas particularidades. Então você tem que entender qual é o seu propósito, qual é o propósito da sua empresa para poder dar propósito para sua equipe. Então eu acho que é isso. Legal, cara. Falei Legal. muito, não foi? Muito bom, não, de verdade, muito bom mesmo, viu, Arnon? E a essência que ficou da nossa conversa hoje é a força da sucessão, a força da tradição para construção e manutenção de um negócio. Você interpretou o que lá no início fez com que seu pai fosse bem-sucedido, interpretou essas ações, esses dados, né, esses preceitos e trouxe nesse segundo momento da farmácia, principalmente quando você entrou, né, junto à gestão, para que isso pudesse ser aplicado com o update de 2016, né, É, naquele momento, né? Então isso foi realmente incrível mesmo, muito muito visível, né, muito perceptível e de verdade eu gostaria de te agradecer em nome da PG Pharma, em eu nome que do agradeço. Pharma Show, esse convite, em nome do Davi também. Com certeza foi um episódio incrível que as pessoas vão tirar muitos insights aqui. E, de verdade, deixar aqui o espaço aberto para você poder trazer suas redes sociais, as redes sociais da farmácia, para o pessoal te conhecer, acompanhar aí o trabalho de vocês. O meu Instagram é Arnon, arroba Arnon Raposo, tudo junto, Arnon, Raposo.
Tudo junto. Legal, E legal. tem vários Instagrams, vocês, lógico, cada um tem o seu, né? Então, mas a Sim. principal que eu utilizo é a ultrapopular.pilar. Ultrapopular.pilar. Isso. Beleza, você não é parente do Pastor Raposo, não, né? Daquele meme, Não. não. Nossa, cara, você não tem ideia. Nossa. E o pior, meu pai é pastor. Mentira, cara! A turma já então Ó, amolou ele com aquele não, meme? você não tem ideia. Você não tem ideia, amigo. Que legal, cara. Olha aí, ó, tá vendo? Cara, você falou na hora, Raposo. Eu falei, cara, tem o Pastor Raposo, né? Mas Mas seu não pai é é o do pastor. meme. Puta que Não é o do pariu. meme. Ah, não. Obrigado, viu, cara? É isso, Um cara. Eu que agradeço. prazer. Pessoal, não deixe de compartilhar essa live com todo mundo. O link está aí embaixo para você poder compartilhar. Não deixe de curtir, comentar o que você achou. Obviamente, seguir os nossos próximos episódios. A gente vai ter um próximo episódio depois desse com o Davi também, trazendo um pouco que até o que a gente conversou aqui hoje com o Arnon, que é em relação a como se portar, como se formar enquanto ser humano, enquanto um ser psicossocial, né, utilizar uma linguagem aí da psicologia, para poder ser bem sucedido enquanto empresário no ramo farmacêutico. Ah, não, obrigado pela sua presença, Eu participação. que Espero agradeço. ter vocês aí. Talvez a gente faça até um presencial aí na sua Tô, região em breve, viu? tô à total disposição. Conta comigo. Combinado, então. Brigadão, viu? Um abração. Um Pessoal, abraço. tudo de bom e até mais.